Olá, internautas, estamos aqui com mais um programa Segurança, um dos destaques na JMV TV, que você pode recomendar a seus amigos para acessar www.jmv.tv.br. Segurança de hoje está um pouco diferente, não vai falar de polícia, de segurança pública, de atividade do Corpo de Bombeiros, e sim falar de segurança das comunidades na região, quer do Vale do Itajaí ou qualquer região do Brasil ou do globo. Nós convidamos para estar conosco o Dr. Juarez Almon. Ele é geólogo, ele atua e dá uma assessoria no consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, que é formado pelos municípios de Indaial, Timbó, Pomerode, Rio dos Cedros, Dr. Pedrinho, Benedito Novo, Rodeio, Ascurra e Apiúna. A atividade de geólogos foi muito citada a partir da tragédia que se abateu sobre Santa Catarina em 2008, no mês de novembro. E é sobre isso, sobre geologia, sobre cuidados nas construções, encostas, enfim, que nós vamos conversar com o Dr. Juarez Almon, que é geólogo. Cumprimentos, Dr. Juarez. Boa tarde. Dr. Juarez, o que é geologia? Geologia é a ciência que estuda a Terra como um todo, seus aspectos históricos, a evolução da vida, os recursos naturais renováveis, não renováveis, o modelado da Terra, a paisagem como um todo. E, evidentemente, dentro da geologia, tem uma área do conhecimento que nós chamamos de geotecnia, que é a geologia aplicada à engenharia, a bioengenharia, que é exatamente aquela voltada para desastres ambientais, ou como contê-los. Como conter uma encosta que pode escorregar, como ocupar um vale, uma baixada, sem correr risco de inundações, de problemas de deslizamentos e coisas desse gênero. Doutor Juarez, com a tragédia de 2008, o Vale do Itajaí foi vistoriado, pesquisado por técnicos, geólogos, enfim, levantamentos inúmeros foram realizados. E foram feitas sugestões no sentido de serem aplicadas medidas para, no futuro, novas tragédias não se repetirem. Isso está acontecendo? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho dito que não houve uma tragédia, houve duas. Houveram duas tragédias. Duas tragédias. A primeira, que foi as enchentes e os movimentos de massa que soterraram casas, carros, pessoas, né? Em novembro e dezembro de 2008. A segunda tragédia, sabe qual foi? Qual? As obras dos governos estaduais e federal. Essas também são tragédias. Que foi uma tragédia, porque o que nós tivemos de obras erradas, tecnicamente falando, que não obedeceram regras básicas da geotecnia, da geologia aplicada à engenharia, que resultaram depois em muros gabiões descendo morro abaixo, drenagens que não drenam nada, coisas desse gênero. Nós temos catalogado muitas dessas obras que custaram dezenas de milhões de reais e que não resultaram em contenção da encosta. Tiveram que refazer 2 vezes, 3 vezes até, sabe? Então, mas houve avanço de lá para cá. A gente não pode só analisar os aspectos negativos. Sim. Mas a gente tem que fazer um registro dos aspectos negativos. Vejam, todos esses milhões de reais que foram torrados, literalmente morro abaixo, serviram para uma coisa, de como não fazer. E com isso nós todos aprendemos. Nós, técnicos, geólogos, engenheiros civis. Eu sou geólogo, mas meu doutorado é exatamente na engenharia civil. Engenharia civil. Na engenharia civil. Então, nós todos aprendemos com isso. Avançamos no sentido de aplicar essas obras adaptadas à nossa região. Por que eu digo adaptadas à nossa região? Porque a nossa região é muito específica aqui no Vale do Itajaí. Nós temos solos muito profundos, que não é muito comum no território brasileiro. Sabem, a morfologia aqui da nossa região, e com um modelado monótono, morros ondulados, colinas suaves, quase monótona, eu diria, a paisagem. Sim. Mas tem solos muito profundos,
Então, quando nós fazemos incisões, cortes mal feitos, aterros mal adensados, desmatamos as encostas que não poderiam nunca ter sido desmatadas, as consequências, evidentemente, são aquelas tragédias que nós vimos lá em novembro de 2008. Agora, com essas obras mal feitas, nós vimos que não funcionaram. Então, hoje, eu tenho esperança que mesmo o DENIT, o DEINFRA, tenham também aprendido, assim como nós também aprendemos. Todos os técnicos aprenderam. E acreditamos que estamos nos preparando melhor para evitar futuras tragédias desse porte. Doutor Juarez, nós estamos no quadro Segurança da JMV TV, conversando com o geólogo Dr. Juarez Almon. Doutor Juarez, qual é a situação do solo no Vale do Itajaí? Ele é realmente instável e acompanha essa instabilidade desde o Rio Grande do Sul, indo pelo Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro? Bom, em primeiro lugar, ele a rigor não seria instável. Nós é que deixamos ele instável. O homem é que deixou ele instável. Perfeito. Por quê? Porque nós ocupamos áreas, nós humanos, ocupamos áreas historicamente de ambientes ambientalmente instáveis, do tipo assim, fundos de vale, margens de rio, topos de morro, encostas muito íngremes, enfim, áreas ambientalmente frágeis que deveriam estar protegidas, como estão de fato, mas nós não obedecemos o Código Ambiental. O Código Ambiental impediria a ocupação dessas áreas, mas nós, desavisadamente, ocupamos essas áreas. Isso é um aspecto. Tá? Então, nós é que provocamos a tragédia. Eu tenho um levantamento estatístico que eu fiz na maior parte dos escorregamentos aqui da nossa região do Vale, desde Brusque até Rio dos Cedros, em que 82% do desastre, perdas humanas, perdas materiais, foram provocados pelo homem, seja por ocupação imprópria de áreas muito íngremes, margens de rios, etc. e tal, assim como cortes em morros, aterros mal adensados, enfim, nessas áreas que não poderíamos ter ocupado em função até da proteção da legislação que existia. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que a Serra do Mar como um todo, e aí você tem razão, né? Desde o sul de Santa Catarina, passando por Angra dos Reis, a Serra do Mar aqui ao norte de Joinville, até o Rio de Janeiro, constitui o que nós chamamos de Serras do Mar, onde predomina a floresta ombrófila densa, que significa o seguinte, floresta amiga da água, ou seja, uma floresta densa com muita água. E muita água significa muito solo, solo profundo. E esse solo absorve água. E quando atinge um limite de saturação, a pressão, que nós chamamos de poropressão, ela